Muito bom dia, meus amigos. Vídeo de convivência com carros Tracker 1.2 LTZ 2021, agora com 24.269 km. Rodei pouquinho com a Tracker nos últimos dias. Estou tentando desovar os trabalhos da equipe aí, por isso que até me perguntaram se eu era Uber. Não, o tempo todo estamos tentando resolver os problemas aí dos clientes. Eu sou da área jurídica, tal, e estou com o Tracker. Estivemos com o Tracker Premier 1.2 no passado próximo, fizemos um teste longo com ele, se não me engano, pegamos com um pouco mais de 10 mil quilômetros e devolvemos com mais de 15 mil quilômetros ou 14 mil quilômetros, rodamos aproximadamente 4 mil quilômetros. Gostamos muito do carro, foi bem avaliado o carro de uma forma geral, foi aprovado no teste, porém tivemos uma série de inconsistências eletrônicas e mecânicas naquele carro. E aí, para minha surpresa e infortúnio, vamos dizer assim, esse carro aqui, que é uma LTZ, uma abaixo da Premier, motor 1.2 também, ela tem os mesmos problemas da unidade anterior, ou seja, é uma questão de linha de produção mesmo. Então é aquilo que eu falo, esse carro, inclusive esse carro estava destinado a um contrato específico, né? Ficou um ano com o mesmo proprietário, com o mesmo locador, e eu sou o segundo motorista dele. O carro está bem conservado, tá? Mas ele apresenta as mesmas inconsistências mecânicas eletrônicas e mecânicas que o outro. Quais são elas? Bom, em primeiro lugar, ele apareceu aqui aquela mesma mensagem para quem acompanha o canal, de que esse vidro aqui não estava funcionando o automático dele de descer e subir. Inclusive tranquei na chave outro dia que foi num compromisso, e voltei e estava aberto esse vidro aqui porque ele não está subindo automaticamente. Ele me explicou como fazer para resolver. Eu tinha que desligar o carro, subir o vidro, descer para ele reconhecer de novo que esse vidro é automático. Umas coisas assim que eu sinceramente não consigo entender, né? A mesma coisa em relação ao sensor de ponto cego. Hora ele funciona, hora ele não funciona, hora funciona com o que não precisa. E acreditem, pessoal, esse carro está com o mesmo barulho no freio traseiro, aquele toque, 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 toque no freio traseiro que o outro tinha, e que eu encerrei o teste. Não tem nenhum problema no freio em si, não tem aquela história do Onix, né? Aqui o freio é muito melhor, realmente, mas ele tá com o mesmo barulho tec, tec, tec lá atrás, que aumenta. Por exemplo, se você freia 80, é como se tivesse alguma coisa presa na roda, né? Mas não é no freio realmente. Então ele faz um tec, tec, tec lá, e quando tá mais devagar faz mais baixo o barulho. E outra coisa, tá cheio de grilos internos. Estão falando no primeiro vídeo que não tinha, mas ele tá completamente, tem grilos aqui na caixa de direção, tem grilos no banco, na parte de trás lá do carro. Eu já apertei tudo aqui, os bancos, já coloquei, afivelei os cintos para ver se diminui o barulho, e é aquela mesma história, pessoal. Essa unidade tem InsuFilm, então é um pouco mais confortável aqui a parte interna, é mais confortável de ficar dentro do carro. Realmente lá faltava InsuFilm. Farol com acendimento automático, hora tá bem escuro, não acende. O farol, o limpador automático de chuva, ele funciona, às vezes está pouquíssima chuva, ele funciona muito rápido, às vezes funciona quando tá pouca chuva, ele funciona, aliás, com muita chuva ele funciona devagar. Então assim, tem uma série de inconsistências eletrônicas, não é tão regular quanto as coisas que nós vimos no Tiggo 8 e até no T-Cross. A parte eletrônica do T-Cross é muito melhor do que a parte eletrônica, a parafernália eletrônica que eu vejo aqui no Tracker, né? Porém, pessoal, eu prefiro dirigir o Tracker na cidade do que o T-Cross. Eu já tinha falado isso antes. O Tracker é mais amigável para o dia a dia, é um carro que tem um banco muito confortável, e essas são as minhas primeiras impressões ainda dessa unidade aqui. Mas o carro é muito confortável, tinha tudo para ser um grande carro. Ele é muito espaçoso, ele é gostoso, ele é um carro aconchegante. A posição de dirigir, se for uma pessoa baixinha, vai subir bastante o banco, vai conseguir dirigir como se fosse um SUV. Se você for se você for uma pessoa mais alta, você vai conseguir encontrar uma boa posição de dirigir, como se fosse de um carro hatch realmente. Mas ele apresenta todas essas inconsistências aqui. E uma outra coisa que me chama a atenção negativamente, e podemos até considerar isso como pontos negativos do carro, é justamente o motor dele, que tem muitas inconsistências na aceleração. Então, você está numa reta assim a 40 km por hora, você começa a dar uma aceleradinha no carro, ele começa a dar uma engasgada, e aí de repente ele dispara, e é mais evidente ainda que no T-Cross. Quando você pisa fundo, a aceleração dele é mais linear do que no T-Cross, certo? Então, em situações de
esportivas, né? Andando com modo soviético, vamos dizer assim, você vai sentir ele um pouco mais amigável que o T-Cross. O T-Cross dá uns tiros também desordenados assim, mas em baixa velocidade esse aqui chega a ser ainda pior do que o T-Cross em velocidades, depois que o carro sai da inércia, assim, ele vai dando umas chacoalhadas no motor, parece que tá falhando o carro, mas é alguma inconsistência ali do motor e o turbo, tal, ele enche o turbo, aí começa a acelerar sozinho o carro, tal. Então isso também acontecia no outro modelo. Então o pessoal me criticava às vezes, dizendo que poderia ser uma coisa da unidade, e eu sempre acabo pegando mais uma unidade para ver, e são os mesmos problemas aqui, as mesmas coisas. Esse aqui tem um pouquinho mais de ruído interno do que o outro, porque é mais rodado, mas é aquele carro que vai chegar próximo dos 40 mil quilômetros, cheio de barulhinhos, ruídos internos, que você vai ter que ir resolvendo com o tempo, né? Estou na iminência de um compromisso meu. Estou parado aqui na porta do compromisso, esperando a reunião começar às 8h30, são 8h23 agora da manhã, 8h25 agora da manhã, e estou resolvi fazer esse vídeo dos pontos negativos. É como se fosse uma pena muito grande, é uma pena realmente, porque o carro é muito gostoso de andar no dia a dia. Ele é um carro com uma suspensão macia, tem os solavancos laterais, mas daria para melhorar essa parte da suspensão. Mas eu ainda vou ter que pegar uma unidade 2022 para ver se todos esses probleminhas aqui foram solucionados, porque são diversos problemas. Uma outra coisa que me incomoda bastante, pessoal, é justamente o botão de partida ser atrás do volante aqui, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, o botão de partida fica aqui atrás do volante, pessoal. Olha onde que é aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Eu falei isso no vídeo do Tigo. Então, para um idoso, para alguém tem alguma dificuldade de mobilidade, ó, com a mão aqui para ligar o carro é bem complexo. Olha para vocês terem uma ideia onde que é. Tá vendo? Então já falei sobre isso também, que é um ponto negativo. Outro ponto negativo, todos os comandos aqui da caixa de direção. Mexer no computador de bordo é a tarefa das mais difíceis aqui também, ó. Não é uma tarefa muito simples mexer no computador de bordo. Então você tem que mexer por essa haste aqui, ó. E aqui tem o intermitente do limpador, né? Todos os comandos do carro são por aqui. Eu não acho muito bacana isso aqui, né? Mas esses são mais um vídeo dos pontos negativos. O acabamento do carro é bonito aqui por dentro. Eu falei para vocês no vídeo da outra Tracker que tinha 10 mil quilômetros que o acabamento do volante parecia já de um liso, né? Parecia um acabamento liso de carro mais rodado. E aqui acontece a mesma coisa, ó. O acabamento do volante, apesar de ser bonito o volante e tal, ele tem um material que já parece que está liso com o tempo, né? Parece que é um carro que é mais antigo do que realmente é, ou mais usado do que realmente é, né? Essa unidade está com 24 mil quilômetros, tal. Se tivesse um painel digital, uma melhor aqui, um volante com couro melhor, um melhor isolamento acústico, principalmente do motor, que é bem ruidoso assim, né? Ele ficaria muito melhor esse carro, porque ele é um carro muito aconchegante, pessoal. É gostoso. Quem tem o Tracker sabe que é gostoso de andar no dia a dia. O câmbio, a alavanca de câmbio, apesar desse modo sequencial aqui, só de posição de marcha, né? E não é sequencial, na verdade. Essa alavanca aqui, ela é uma alavanca de posição. Então, se você deixar em 3, ele troca o primeiro, segundo, terceiro. Se deixar em 2, primeiro e segundo, e por aí vai, né? Então, não é um câmbio sequencial. Mas essa alavanca aqui é fácil de operar, né? Aqui você desliga o start-stop, como eu falei. O ar-condicionado dela é mediano, perto dos carros que a gente já viu, mas deixa muito a desejar se considerarmos a questão do preço. É um carro que tinha tudo para fazer um sucesso nessa parte de prazer de dirigir e de robustez mecânica e eletrônica. Espero que a Chevrolet tenha melhorado isso na linha 2022, porque realmente tá deixando muito a desejar. Então tem barulhos no teto, aqui no acabamento do teto. Essa unidade não tem nem luz no parasol, hein, pessoal? LTZ, tem tanta coisa, mas não tem luz no parasol. Mas é um carro que eu fico... Sabe quando bate aquele e fala, puxa, por que a Chevrolet não aproveitou para fazer um carro de qualidade muito bacana, tal? A linha de produção é sempre complexa, né? Mas é um carro bonito, com retrovisor que não tem nada a ver com o do Onix, ó. Um retrovisor muito maior do que os outros, então você consegue enxergar muito bem lá o tamanho de retrovisor. Inclusive lembra um pouco dos BMW, não lembra? Esse acabamento aqui. Então a Tracker, eu gostei muito de usá-la daquela vez, porém aqui continua com as mesmas inconsistências mecânicas e
inconsistências também eletrônicas, né? Então nada funciona de uma forma regular aqui no carro, nada entre aspas, né, pessoal? Nada do que eu tenho falado para vocês aí, e vamos acompanhando um pouquinho mais do teste. Bom, para você que veio até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar a sua pergunta aí sobre o Tracker LTZ 1.2 2021, até porque esse vídeo vai servir para uma compra futura, como carro usado também, apesar de ser bem novinho, né? Mas deixa sua pergunta, deixa seu questionamento aí. Você que tem um Tracker, passa a sua experiência com o carro para ver se eu estou mais ou menos certo do que eu estou falando aqui e das impressões que eu estou tendo. Assista a playlist da Tracker 1.2 Premier, que está aqui no canal também, todos os vídeos lá de consumo, desempenho, características da suspensão e de isolamento acústico. E não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado pela sua audiência. Até nosso próximo capítulo. Fui!